Olá, meu nome é Célia Marques. A dica do vídeo de hoje é como você cultivar qualquer planta em vaso. Muitas pessoas têm dúvida, né? Se toda planta pode ser cultivada em vaso. E sim, toda planta pode ser sim cultivada em vaso, desde que você saiba do que a sua planta gosta. Por exemplo, tem planta que gosta de mais iluminação, tem planta que gosta de mais sombra ou meia sombra. Aí é você saber o que a planta necessita. E toda planta precisa de um pouquinho de espaço, ó, para ela ficar arejada, né? Por mais que você, igual aqui, ó, eu tô cultivando vários coléus juntos. Só que eu deixei um pouquinho de espaço e elas pegam uma boa iluminação. No caso dos coléus, dá uma olhada, ó. Eles não pegam sol pleno o dia inteiro, porque eu estou cultivando eles no vaso. Talvez se eu tivesse cultivando eles na terra, no jardim, eu poderia até arriscar e colocar eles no sol pleno, igual aquelas outras plantas lá que pega sol o dia inteiro. Mas como eu cultivo eles no vaso, eu coloco eles apenas com 4 horas de sol. Por exemplo, o sol ainda não chegou até aqui, vai chegar lá em volta de meio-dia que ele vai começar a chegar. Então, nesse momento, eles estão na sombra. Lembrando, toda planta gosta de um vaso bem drenado. Toda planta gosta de que você adube, porque como é no vaso, você vai, no caso, regando e vai saindo os nutrientes. Então, você sempre vai ter que fazer colocar adubo. Eu gosto de colocar esterco bovino, porque o esterco bovino serve praticamente para quase todas as plantas. É esterco curtido, né, de curral. Olha como tá as minhas plantas bonitas. E poda. A maioria das plantas necessita de poda. Então você tem que fazer uma boa poda nas plantas. Porque muitas plantas, quando você poda elas têm até mais força. Principalmente os coléu. Os coléu, quando você faz aquela poda de beliscão, ele cresce mais e cresce bem cheinho. Muitas pessoas têm dúvida também se para plantar o coléu tem que ser em vaso grande. Não, dá uma olhada, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, tá vendo? Esse coléu aqui, ele está no vaso pequeno. Dá uma olhada, ó. Tirar ele aqui, olha só, ó. Vaso pequeno, tá vendo? Não é necessário um vaso muito grande. Eu geralmente coloco em vaso grande, alto, por causa dos cachorros e porque muitas das vezes eu acabo ponhando várias plantas, né, no mesmo vaso. Mas você pode cultivar num vaso pequeno, desde que você coloque numa boa iluminação, desde que você adube ele, né, pelo menos em 15 dias, ou uma vez por mês, pelo menos, com adubo, um adubo que você tem aí. Se você não tem, no caso, o adubo esterco,
curtido de curral, você pode estar colocando o adubo 10-10-10, que é excelente para as folhagens. Se a sua planta, né, for de flor, né, você pode estar, no caso, colocando um adubo para floração, né? Aí o 10-10 já não é tão indicado, né? Aí seria interessante um adubo que estimulasse a floração. O esterco bovino curtido de curral é excelente também para estimular a floração, mas tem uns que é próprio, né? Na floricultura você encontra muito esses adubos que floresce a sua planta com mais rapidez, né? Se eu não me engano é o 4-8-14, que é bom para florescer, né? Para dar mais força nas flores. Olha só como tá bonito, ó. Então, qualquer planta você pode sim estar cultivando no vaso, desde que você tenha esses cuidados. Saber do que a sua planta gosta, por exemplo, se gosta de sol pleno, se gosta de uma boa rega. Lembrando que todas as suas plantas, o ideal é o quê? É ter aquela drenagem no vaso boa. E se for vaso, não se esqueça que você sempre tem que estar fazendo uma adubação legal. Mas qualquer planta, você pode sim cultivar ela em vaso. Lembrando que não vai aplicar, né, a mesma maneira de cuidado para uma planta que está no jardim. As que está no vaso, por exemplo, elas têm que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas vale muito a pena estar cultivando no vaso. O cuidado é saber que você tem que fazer uma rega, uma adubação, né? Observar ela, o local, se ela tá gostando. Você pode trocar o lugar. Por exemplo, você ponha o vasinho de gerânio no lugar que tá muito sol. Você sabe que o gerânio ele é de sol pleno, mas se você tá observando que o seu gerânio não tá gostando, você coloca numa meia sombra, né? Pegando apenas 4 horas de sol, entendeu? Você não precisa seguir a regra, por quê? Porque está no vaso, entendeu? E é diferente o cuidado quando é no vaso, né? Então, é assim, é ir observando, ir analisando, se a planta tá gostando, se não tá gostando do lugar você tira, né? Tendo cuidado para não encharcar as raízes. Planta nenhuma gosta de raiz encharcada, por mais que a planta gosta de água, nenhuma planta gosta de ficar com as raízes encharcadas, a não ser que for planta aquática, né? Aí elas gostam, mas se não for, um vaso bem drenado, uma boa claridade. Até as plantas, gente, que é de sombra, necessita de bastante claridade. Então, se a sua planta ela já gosta de um sol pleno, o máximo que você vai poder fazer por ela é deixar ela no sol parcial, né? Se ela estiver no vaso, não totalmente à sombra. Então, é isso aí, toda planta, né? Você pode sim cultivar no vaso. Então, tá aí como você ter uma planta bonita, né? Como você pode estar cultivando qualquer tipo de planta. Um vaso
drenado, um vaso que tem bastante composto orgânico, a maioria das plantas gosta. Um vaso que você adube, né? Ele, que muitas das vezes você não esqueça de regar, principalmente se for uma planta que tá pro lado de fora, né? Então você não pode esquecer desses cuidados. E você pode sim cultivar qualquer planta, né, no vaso. Se você gostou, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Até mais!